As empresas que não estiverem adaptadas à Lei Geral de Proteção de Dados poderão ser multadas a partir de agosto. As regras garantem a privacidade e a segurança das informações dos consumidores. Foram 3 anos para as empresas se adaptarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas muitas não fizeram a lição de casa. Uma pesquisa com 508 companhias de todo o país mostrou que 84% ainda não estão preparadas para as regras de privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados visa, mais do que tudo, a sua privacidade, a manutenção da sua intimidade. E, portanto, os seus dados, como nome, CPF, data de nascimento, qualquer informação sua, inclusive dados do seu computador, o cookie da sua máquina, isso vai muito mais do que uma simples senha. Seus dados, onde você mora, onde você vive, quais são os seus costumes, o que você gosta de comprar, são dados pessoais e, portanto, precisam ser preservados. E é bom as empresas se apressarem. A partir de 1º de agosto, elas poderão ser punidas. As sanções vão de advertência a multa de até 50 milhões de reais por infração e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados não respondeu nossos questionamentos. O órgão, criado pela lei, ainda vai definir as regras para a aplicação das penalidades. Uma audiência pública foi marcada para o próximo dia 8 para discutir as normas de fiscalização. Há uma semana, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados emitiu um texto com uma proposta de regulamentação dizendo quando vai sancionar, como vai sancionar, quais são os pontos que serão levados em conta para aplicar uma sanção a uma determinada organização. Mas desde logo é possível observar que a autoridade deixa muito claro que a sanção será em último caso, depois de percorrer diversos aspectos relacionados a uma tentativa de sanar aquele ponto. Quem se sentir prejudicado pelo uso indevido de algum dado pessoal pode denunciar a empresa. É só entrar no site da Autoridade Nacional e comunicar o fato, inclusive de forma anônima. A lei prevê que a agência tem como dever a ação fiscalizatória, fazendo com que se cumpra a lei nas mais diversas esferas, independente do tipo da empresa, natureza ou tamanho da mesma. Então, imagine que vai desde a pequena pizzaria que te envia informações e contatos sem sua solicitação, até grandes grupos empresariais como os bancos. Mas de que forma essas empresas serão alcançadas se não estiverem adaptadas à Lei de Proteção de Dados? Nós estamos debatendo essas leis faz anos, né? Se não me falha a memória, no Brasil, pelo menos 3 anos. E eu creio que agora é hora de aplicar a lei e de vamos pegar no tranco, porque é muito simples. Como o nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados. No fundo é o seguinte, você tem dados que estão sendo oferecidos, usados e muitas vezes vendidos por muitas empresas. Você tem que ter consciência disso e ela tem que te pedir autorização. E se você não quiser, você tem que falar, eu não quero, e ela não pode usar. Agora, vamos ver o outro lado, muito confortável, que todos nós usamos, que é tudo que a gente clica no telefone, você gera dados. Quando você dá um like, né, numa foto, isso é um dado. Quando você compra uma coisa, você está dizendo que aquele CPF está comprando aquele tênis, daqui a pouco você já começa a receber várias propagandas de tênis. Isso pode, se você quiser, né, aquela música que você ouve sempre, ela ficar ali, a inteligência artificial entender que você gosta daquilo, é legal você jogar com esse algoritmo. Agora, tem que ser uma coisa consciente. O que está acontecendo é que essas grandes Big Techs vendem esses dados, vendiam até ontem, né, esses dados por muito dinheiro, né? Foi citado ali os bancos também, quer dizer, usavam esse enorme banco de dados que eles têm para encontrar a pessoa num momento difícil, oferecer um empréstimo um pouco, digamos, apertado, desfavorecido, sabendo que aquela pessoa, pelo histórico de dados dela, que ela está passando por um momento difícil. Para você ter uma ideia, Ana, hoje é possível ler. Eu não estou aqui falando só dos bancos, por favor, mas num aplicativo de banco é possível você ler se você está fazendo o gesto assim ou assim, que horas você está fazendo esse gesto e
A inteligência também percebe que as pessoas que consultam o saldo numa determinada hora da noite estão mais aptas a aceitar um empréstimo. Você está percebendo? Então, o uso dos dados pode ser muito positivo para a gente, mas pode ser muito, digamos, desfavorável para quem sabe tudo de você, que você está vivendo um momento de angústia, consultando a sua conta de madrugada e tarará, um empréstimozinho para esse cara. Ele vai clicar sim. Então, Lei Geral de Proteção de Dados tem que começar a funcionar. Quem não se preparou até agora, paciência, e creio que sem provocar nenhum, terror também, porque os dados estão aí para a gente usá-los bem, né, com ética, temos que começar a ter as punições e entender como usar bem tudo isso. É muita coisa.